O presente curso possui o objetivo de proporcionar ao trabalhador o conhecimento necessário sobre a norma regulamentadora de número 35, do Ministério do Trabalho. A NR 35 foi elaborada pensando nos aspectos da gestão de segurança e saúde do trabalho para todas as atividades desenvolvidas em altura, com risco de queda, tratando o trabalho em altura como atividade que deve ser planejada, a fim de evitar a exposição do trabalhador ao risco, quer seja pela execução do trabalho de outra forma, por medidas que eliminem o risco de queda, ou mesmo por medidas que minimizem as suas consequências. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Você vai aprender nessa aula sobre as normas relacionadas com o objetivo e campo de aplicação de um trabalhador, e com isso aprenderá o regimento a ela pertencente. Além disso, conhecerá também a concepção das normas regulamentadoras, como surgiram e por quais órgãos são determinadas. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso interativo sobre a norma regulamentadora número 35, Trabalho em Altura. É uma honra vê-lo disposto e animado para dar início a esse curso. Com ele, você obterá informações muito importantes sobre os riscos ocupacionais nas atividades rotineiras ao se trabalhar com altura. Tenha certeza de que você está no caminho certo para o sucesso profissional, pois a obtenção desse conhecimento é essencial no mercado de trabalho. Dessa forma, é preciso apenas que se dedique às aulas para garantir que todos os conceitos transmitidos sejam devidamente aprendidos. Então, vamos lá. Para começar, é importante que você saiba o que é uma norma regulamentadora. Entenda que praticamente todos os assuntos relacionados à segurança do trabalho estão contidos nas normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Uma norma regulamentadora é também apresentada pela sigla NR. A NR tem a função de apontar as determinações contidas na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Essas normas regulamentam e fornecem orientações para as pessoas ou empresas sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho. As NRs foram constituídas para dar um formato final nas leis de segurança do trabalho. Foram elaboradas em capítulos para facilitar, normatizar e unificar as normas de segurança brasileiras. Todas as normas regulamentadoras são importantes e algumas possuem uma inter-relação, ou seja, uma relação mútua. O que determina qual é a mais importante para uma determinada empresa é o ramo de atividade dessa corporação. A criação de um instrumento normativo não significa contemplar todas as situações existentes na realidade fática. No mundo do trabalho existem realidades complexas e dinâmicas, e uma nova norma regulamentadora para trabalhos em altura precisaria contemplar a mais variada sucessão de atividades. As normas regulamentadoras possuem força de lei, uma vez que foram desenvolvidas pela Lei nº 6.514, de 1977. Atualmente, existem 36 normas regulamentadoras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Todas as empresas brasileiras regidas pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, possuem a obrigação de cumpri-las. Vale frisar que as NRs são periodicamente revisadas pelo MTE, sempre que os participantes da comissão tripartite avaliam como necessário. Então, vamos ver uma dica importante para o seu estudo e entendimento. Fique ligado, as normas regulamentadoras podem ser consultadas na íntegra no site do Ministério do Trabalho e Emprego, na internet. Não deixe de conferir. É isso mesmo, e saiba que as NRs foram criadas e são alteradas por uma comissão tripartite formada por representantes do governo, empregadores e empregados. Essas normas podem ser criadas e modificadas apenas através de portarias emitidas pelo MTE. As portarias são emitidas sempre que o MTE notar que algo deve ser alterado, melhorado ou excluído.
Entenda que as NRs são elaboradas a partir de algumas necessidades. Vamos ver quais são elas. Demandas da sociedade. Bancadas de empregadores e funcionários. Órgãos governamentais. Necessidades sugeridas pela Inspeção do Trabalho. Compromissos internacionais. Estatísticas de acidentes e doenças. Agora, antes de darmos sequência em nossa aula, vamos confirmar se você está compreendendo bem o conteúdo. Escolha a opção que completa corretamente a frase apresentada a seguir. 1. Regulamenta e fornece orientações para as pessoas ou empresas sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho. CLT, lei, portaria, norma reguladora, norma regulamentadora. Resposta correta! Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, você está realmente atento. Assim já podemos dar continuidade à aula. Uma das principais causas de acidentes de trabalho graves e fatais se deve a eventos envolvendo quedas de trabalhadores de diferentes níveis. Os riscos de queda em altura existem em vários ramos de atividades e em diversos tipos de tarefas. A criação de uma norma regulamentadora ampla que atenda a todos os ramos de atividade é um importante instrumento de referência para que estes trabalhos sejam realizados de forma segura. Por isso, a norma regulamentadora N35 foi elaborada pensando nos aspectos da gestão de segurança e saúde do trabalho para todas as atividades desenvolvidas em altura, com risco de queda. Foi concebida como norma geral e complementada por anexos que considerarão as especificidades das mais variadas atividades. O princípio adotado na norma trata o trabalho em altura como atividade que deve ser planejada. E isso ajuda a evitar a exposição do trabalhador ao risco, quer seja pela execução do trabalho de outra forma, por medidas que eliminem o risco de queda, ou mesmo por medidas que minimizem as suas consequências. A elaboração de instrumentos para divulgação da NR35, como a atividade da CNTT NR35, foi antecipada pelo GTT, enquanto comissão criadora da NR. Isso se deu pela consolidação das discussões realizadas no âmbito do grupo em um instrumento de esclarecimento e orientação de dúvidas. Portanto, consolidamos aqui muitas das informações presentes nesse âmbito para que você entenda melhor essas concepções. Mas antes, atenção à próxima página. Fique ligado, as siglas CNTT e GTT significam, respectivamente, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Grupo de Trabalho Tripartite, que já vimos anteriormente. Muito bem, a NR35 propõe a utilização dos preceitos da antecipação dos riscos para a implantação de medidas adequadas. Além disso, também propõe a utilização de metodologias de análise de risco e de instrumentos como as permissões de trabalho, conforme as situações de trabalho, para que seja realizado com a máxima segurança. Assim, procuraremos auxiliar a interpretação dessa NR, esclarecendo seus conceitos e os aspectos de seus enunciados. Com isso, você pode melhorar a percepção e o entendimento da gestão e das boas técnicas de segurança nos trabalhos em altura, visando garantir a manutenção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Agora já estamos aptos a conhecer o regimento da NR35, compreendendo a norma 35.1, objetivo e campo de aplicação. Vamos lá! 35.1 Objetivo e campo de aplicação. 35.1.1 Esta norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução
de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. É muito importante conhecermos exatamente o que a norma diz, não é mesmo? Agora, clique em continuar para conhecermos um pouco mais sobre ela. A norma 35.1, objetivo e campo de aplicação, destina-se à gestão de segurança e saúde no trabalho em altura. Ela estabelece requisitos para a proteção dos trabalhadores aos riscos em trabalhos com diferenças de níveis, nos aspectos da prevenção dos riscos de queda. De acordo com a complexidade e os riscos dessas tarefas, o empregador deverá adotar medidas complementares ligadas a essas atividades. A norma não é aplicável às atividades previstas na Lei 5.889, de 8 de junho de 1973, que institui as normas reguladoras do trabalho rural. Em relação à norma 35.1.1, o termo mínimos denota a intenção de regulamentar o menor grau de exigibilidade. Dessa forma, é passível de auditoria e punibilidade no universo de medidas de controle e sistemas preventivos possíveis de aplicação. Consequentemente, há muito mais a ser estudado, planejado e implantado. A redação compreende o conceito de garantia em segurança e saúde a todos os trabalhadores envolvidos. Assegura-lhes, portanto, o direito à segurança e à saúde quando houver intervenções do trabalhador com interferência direta ou indireta em serviços em altura. Preste atenção, vamos ver mais uma informação importante. Fique ligado. Os trabalhadores indiretamente envolvidos são aqueles que, não atuando com diferença de níveis, estão no entorno das atividades, sujeitos aos riscos relativos ao trabalho em altura. É isso aí. Deve-se prevenir os acidentes do trabalho decorrentes dos fatores de riscos ocupacionais. Nos locais de trabalho existem inúmeras possibilidades de provocar acidentes. Logo, a análise de fatores de risco em todas as tarefas e nas operações do processo é fundamental para a prevenção. Para tanto, é primordial identificar, avaliar e controlar situações de risco, proporcionando um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para as pessoas. Antes de continuar com o aprendizado, vamos fazer uma pausa para mais um exercício da aula. Vamos lá! A norma 35.1, objetivo e campo de aplicação, estabelece requisitos para a proteção dos trabalhadores aos riscos em trabalhos com diferenças de níveis, nos aspectos da prevenção dos riscos de queda. Correto? Errado? Resposta correta! Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Ainda sobre a norma de objetivo e campo de aplicação temos: – 35.1.2. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Vamos então ver o que a norma sugere. Clique aqui. Foi adotada essa altura de 2 metros como referência por ser diferença de nível consagrada em várias normas, até mesmo internacionais. Com isso, a compreensão e a aplicabilidade são facilitadas. E isso elimina dúvidas de interpretação da norma e as medidas de proteção que deverão ser implantadas. Para entender melhor o que essa norma estabelece, atente-se à seguinte ponderação. Fique ligado, trabalho em altura é, portanto, qualquer trabalho executado com diferença de nível superior a 2 metros da superfície de referência e que ofereça risco de queda. Ótimo! As atividades de acesso e a saída do trabalhador desse local também deverão respeitar e atender essa norma.
Todas as atividades com risco para os trabalhadores devem ser precedidas de análise. O trabalhador deve ser informado sobre tais riscos e sobre as medidas de proteção implantadas pela empresa, conforme está estabelecido na NR1. Entretanto, tenha em mente que o dispositivo aqui na NR35 não quer dizer que não deverão ser adotadas medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos dos trabalhos realizados em altura, igual ou inferior a 2 metros. A NR35 ainda determina que 35.1.3. Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis. Clique aqui para conhecer detalhes de mais esse artigo da NR35. Para fins de entendimento, a norma não exclui a aplicabilidade de outras normas regulamentadoras. E, na ausência ou inexistência dessas, se complementa com as normas técnicas nacionais ou internacionais sobre o tema. Nas falhas da NR35, deve-se buscar os dispositivos aplicáveis ao trabalho em altura nas demais normas regulamentadoras. Elas podem ser normas técnicas nacionais ou normas internacionais. E para saber mais sobre os motivos de acidentes no trabalho em altura, veja atentamente a informação da próxima página. Fique ligado! Todas as estatísticas apontam que mais da metade dos acidentes fatais, queda em altura, é oriunda da construção civil. E assim, a expectativa de cumprimento e fiscalização de NRs deve ser priorizada. Um outro motivo para o aumento dos acidentes com queda na construção civil são as inovações tecnológicas. Nesse sentido, o descompasso com trabalhadores desqualificados, que ainda não sabem lidar de forma adequada com essas inovações, também torna-se um motivo. Dessa forma, pode-se constatar que algumas das evoluções tecnológicas atenuaram os riscos em alguns processos. No entanto, em outros casos, essas evoluções podem também ser responsáveis por parte dos acidentes gerados nos canteiros de obras, por exemplo. Assim sendo, inovar sem o devido treinamento torna-se sinônimo de investir em acidentes. A partir disso, já podemos responder a mais um exercício de fixação de conteúdo. Você não concorda? Então, na próxima página, assinale a alternativa pertinente. Trabalho em altura é considerado qualquer trabalho executado com diferença de nível de quantos metros em relação à superfície de referência: 10 metros, 8 metros, 6 metros, 4 metros, 2 metros. Resposta correta! Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Parabéns, você acertou! Dessa forma, concluímos a primeira aula do curso de NR35, Trabalho em Altura. Nessa aula, nós estudamos sobre as normas relacionadas com o objetivo e campo de aplicação de um trabalhador, e com isso, aprendemos o regimento a ela pertencente. Além disso, vimos também uma introdução sobre as normas regulamentadoras, como surgiram e por quais órgãos são determinadas. Lembre-se de que o seu estudo e dedicação são essenciais para que você obtenha um bom resultado com a realização desse curso. Na próxima aula também teremos muitas outras oportunidades para aprender algo novo e útil para o seu conhecimento profissional. Até lá! Olá! Seja bem-vindo ao nosso curso sobre a norma regulamentadora número 35, Trabalho em Altura. Com este curso, você obterá informações muito importantes sobre os riscos ocupacionais ao se trabalhar com altura. Em nossa primeira aula, entendemos o que são normas regulamentadoras, como surgiram e por quais órgãos são determinadas. Não deixe de estudar. Até a próxima!
Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.